Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Olá, professor. Como a ciência luta contra a produção de notícias falsas baseadas em teorias da conspiração? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. Em colunas passadas, falamos sobre a disseminação de notícias falsas, por vezes apresentadas com verniz científico, as pseudociências, ou então baseadas em teorias de conspiração. Quero falar hoje dos embates da ciência contra os embustes dessas teorias de conspiração. A minha motivação para abordar esse assunto é um artigo de Frank Bruni, publicado no New York Times, em 9 de março, com o título O Real Horror dos Opositores de Vacinas. O subtítulo é ainda mais direto. Não estamos diante de uma simples crise de saúde pública, é uma crise de sanidade mental pública. No ano 2000, o sarampo havia sido declarado extinto, erradicado nos Estados Unidos. No entanto, uma teoria conspiratória, baseada num trabalho desacreditado, de que a vacina MMR contra sarampo, cachumba e rubéola poderia causar autismo, levou a uma resistência crescente contra as campanhas de vacinação. O resultado foi o retorno da doença, com centenas de casos anuais e prevalência em regiões onde a porcentagem da população imunizada é bem inferior à média nacional. Em 2018, foram contabilizados 349 casos da doença nos Estados Unidos, número inferior apenas aos 667 casos reportados em 2014. Conforme informam as autoridades de saúde, o sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa que pode ser fatal em crianças pequenas. A eficácia da vacinação, que tinha levado à erradicação da doença nos Estados Unidos, depende da porcentagem da população que é vacinada. Se a esmagadora maioria das crianças é vacinada, isso cria uma massa crítica de resistência à doença, uma imunidade coletiva que impede a doença de se espalhar. Ao se recusarem a vacinar os seus filhos, os opositores de vacinas colocam os filhos dos outros em risco também. Frank Bruni questiona quantos estudos, quantos dados, quantos argumentos racionais são necessários para convencer os opositores de vacinas dos seus equívocos. A pergunta é retórica. Esses indivíduos recusam o diálogo racional, preferindo dar credibilidade às mais desvairadas teorias de conspiração, em que nenhum dado é confiável, nada é o que parece e tudo faz parte de um grande esquema para enganar a população. Nas redes sociais, encontram validação para sua postura de desconfiar de especialistas, desconsiderar evidências e refutar raciocínios mais elaborados. No último dia 5 de março, foi publicado um estudo conduzido por autores dinamarqueses com mais de 650 mil crianças ao longo de 10 anos, demonstrando não haver qualquer correlação entre a vacina MMR e a ocorrência de autismo. Será que isso vai alterar o comportamento dos opositores de vacinas? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a hesitação de pais em vacinar os seus filhos está entre as 10 maiores ameaças à saúde pública que devem ser enfrentadas em 2019. Como conciliar, então, o valor que devemos dar a recomendações de cientistas com a importância da atitude questionadora estimulada pela ciência? Curiosidade e dúvidas são os recursos mais preciosos para o avanço das ciências. Nenhum conceito científico deve ser considerado, a priori, imune a questionamentos. Mas isso não quer dizer que consensos científicos sejam irrelevantes. A abordagem científica se inicia através de boas perguntas sobre comportamentos de fenômenos naturais. Hipóteses são formuladas, seja a partir de evidências empíricas ou conceitos teóricos. Após extensas investigações e seguidos testes, as hipóteses são validadas. Quando conseguimos chegar a um conjunto mínimo de hipóteses ou leis que permitem explicar e descrever uma grande quantidade de fenômenos, dizemos que temos uma teoria científica. Teorias científicas permitem fazer previsões com elevada confiança sobre os resultados de experimentos inéditos que constituem novos testes de validade das teorias. Por outro lado, a ciência não é portadora de verdades absolutas, imunes a questionamentos. Ao longo da história, muitas vezes acompanhamos a evolução do entendimento dos cientistas sobre aspectos fundamentais da natureza. Teorias científicas muitas vezes acabam sendo superadas por outras teorias melhores. Só que esse processo é lento e requer um conjunto cuidadoso e extenso de evidências que permitam compreender onde estão os limites da teoria anterior. Questionamentos são saudáveis, mas precisam ser responsáveis para ter alguma credibilidade. Com base no conhecimento mais atual de que dispomos, eu recomendo que vacinem as suas crianças. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.